Há uma verdade dura que poucos têm coragem de encarar. Muitos pais chegam à velhice cercados de silêncio, esquecidos dentro da própria casa, mesmo tendo dedicado a vida inteira aos filhos. E sabe o que dói mais? Não é a falta de presentes, não é a ausência em datas comemorativas. O que corrói por dentro é a sensação de estar invisível, descartada, como se o amor que um dia foi incondicional tivesse perdido valor com o tempo. Quantas mães, depois de tantos anos de sacrifício, se perguntam: o que fiz de errado? Por que meus filhos parecem distantes, como se eu fosse apenas uma obrigação na vida deles? Quantos pais já se sentiram estrangeiros dentro do próprio lar, tolerados, mas não verdadeiramente amados? É sobre isso que quero conversar hoje, porque há algo que, se você fizer, mudará profundamente o rumo da sua relação com seus filhos. Um gesto, um modo de viver que Chico Xavier sempre destacou, a força do amor que se respeita a si mesmo, e se você compreender e aplicar isso, não será esquecida. Seus filhos não permitirão que a solidão seja sua companhia na velhice. Mas atenção, este não é um caminho de fórmulas prontas, é um despertar interior, porque muitas vezes, sem perceber, os próprios pais alimentam o ciclo da distância. Ao se anular por completo, ao aceitar humilhações em silêncio, ao confundir obediência com amor, criam raízes de ressentimento em vez de pontes de afeto. E aqui surge a pergunta essencial: será que respeitar os filhos significa sempre dizer sim? Será que amar é esquecer de si mesma, calar as próprias dores, aceitar desconsiderações para evitar conflitos? Chico Xavier nos lembra: amar não é submeter-se, é libertar-se e libertar o outro. Querida mãe, querido pai, se você está ouvindo estas palavras agora, talvez já tenha chorado escondido por não se sentir valorizada. Talvez já tenha esperado um telefonema que não veio, uma visita que não aconteceu, um abraço que parecia óbvio, mas nunca chegou. Isso fere e fere fundo, mas existe um caminho de cura, e não começa exigindo dos filhos, mas sim resgatando dentro de si a dignidade que nunca deveria ter sido deixada para trás. É preciso aprender a ser respeitada não pela cobrança, mas pela forma como você se respeita. Por isso, antes de seguirmos, permita-me um pedido. Se estas palavras estão tocando seu coração, deixe um comentário contando se já passou por algo parecido. Isso não é apenas engajamento para o canal, é uma corrente de apoio entre mães e pais que muitas vezes carregam dores semelhantes, mas em silêncio. E se inscreva para não perder os próximos vídeos, porque ainda temos muito a aprender juntos com a luz dos ensinamentos de Chico. Agora, quero que você imagine uma cena. Uma mãe, cansada, que passou a vida inteira cuidando, trabalhando, fazendo o impossível para que seus filhos crescessem bem. Ela chega à velhice acreditando que, finalmente, receberia o carinho em retorno, mas o que encontra é a frieza, a distância e, às vezes, até a indiferença. É nesse cenário que Chico Xavier nos convida a refletir. Não espere gratidão onde ainda não há maturidade espiritual. Espalhe amor, mas preserve-se. E aqui está o segredo. Quando você se coloca em primeiro lugar no sentido saudável, quando demonstra que também tem limites, quando se cuida quando não aceita humilhações e nem abre mão da sua alegria de viver, seus filhos aprendem a olhar para você com respeito. Eles percebem no silêncio da convivência que não se trata apenas de uma mãe ou de um pai que deu tudo, mas de uma pessoa inteira, viva, que merece amor. Esse é o ponto de virada, porque a maior garantia de não ser abandonado na velhice não está na dependência, mas no vínculo verdadeiro. E vínculo só existe onde há respeito, e é justamente aqui que começa a história que quero compartilhar. A história de uma mãe brasileira, nos anos 90, que descobriu essa verdade de maneira dolorosa, mas que também encontrou redenção. Era começo dos anos 90, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde o cheiro de pão de queijo no forno se misturava com o café passado no coador de pano. Ali vivia Dona Celeste, uma mulher simples, mas de coração imenso. Mãe de 3 filhos, ela havia dedicado toda a juventude e a vida adulta a criá-los com dignidade, mesmo diante das dificuldades. Trabalhava como costureira para fora, passava noites acordada para entregar encomendas e ainda encontrava forças para preparar o arroz com feijão fresquinho todo dia. Na juventude dos filhos,
A casa dela era cheia de risos, de vozes altas disputando espaço na mesa pequena da cozinha. Mas, com o tempo, a vida os levou para longe. O mais velho se mudou para São Paulo em busca de oportunidades. A filha do meio casou-se e foi para Belo Horizonte. E o caçula, sempre mais arredio, começou a aparecer cada vez menos, até que quase sumiu de vez. Dona Celeste esperava os domingos como quem espera a festa. Fazia bolo de fubá, deixava a galinha caipira separada para a macarronada e arrumava a mesa com o cuidado de quem prepara altar. Mas aos poucos percebeu que ninguém vinha mais. As desculpas eram sempre as mesmas. Ah, mãe, estou sem tempo. A vida está corrida. Ou, pior ainda, o silêncio completo. Foi nesse vazio que ela começou a sentir-se desrespeitada. Não porque os filhos gritassem com ela ou fossem agressivos, mas porque simplesmente pareciam não enxergar o valor da sua presença. Era como se a mãe, que um dia fora o centro da casa, tivesse se tornado apenas uma lembrança incômoda, guardada num cantinho esquecido da memória. Certa tarde, enquanto remendava uma velha camisa, Dona Celeste se lembrou de uma frase de Chico Xavier que tinha lido em um jornal espírita que circulava pela cidade. A ingratidão dos filhos não deve matar em nós a capacidade de amar, mas precisa ensinar-nos a amar a nós mesmos. Essas palavras a tocaram profundamente. Pela primeira vez, ela se deu conta de que passara décadas inteiras anulando seus desejos, suas vontades, sua própria alegria, na esperança de ser reconhecida. E, ironicamente, quanto mais se apagava, menos visível ficava para os filhos. Naquela noite, sentada sozinha à mesa, sem apetite, ela tomou uma decisão silenciosa. Precisava mudar. Não para chamar a atenção dos filhos, mas para reencontrar a si mesma. A transformação começou de forma simples. Dona Celeste voltou a frequentar a igreja do bairro, onde fazia anos que não aparecia. Inscreveu-se num grupo de bordado com outras senhoras. E ali, entre risos e linhas coloridas, descobriu que ainda havia espaço para amizades e para novos afetos. Passou a caminhar todas as manhãs pela pracinha, sentindo o vento fresco no rosto e percebendo que a vida podia ser bonita mesmo sem a companhia dos filhos. E pouco a pouco, algo mudou. Não apenas nela, mas também nos filhos. A filha do meio foi a primeira a notar. Mãe, a senhora está diferente, mais feliz, até mais bonita. O mais velho, ao visitá-la meses depois, surpreendeu-se ao vê-la ocupada com suas novas atividades. Achei que a senhora ia estar sozinha e triste, mas vejo que está cheia de compromissos. O caçula demorou mais a se aproximar, mas até ele, ao ver que a mãe não estava mais disponível para chorar de saudade ou implorar por sua presença, começou a refletir. A ausência dela, que sempre se entregara por completo, fez com que ele percebesse o quanto a estava deixando de lado. Essa mudança não apagou todas as dores, mas acendeu uma luz. Porque, ao se respeitar, Dona Celeste ensinou sem palavras que amor não é mendigar afeto, é se permitir ser digna dele. E assim, a cada passo que dava em direção a si mesma, seus filhos se aproximavam novamente. Não por obrigação, mas porque reencontraram nela uma mãe inteira, viva, que tinha o que compartilhar. O que aconteceu a seguir foi ainda mais surpreendente. O reencontro dos filhos com Dona Celeste não aconteceu de forma mágica, da noite para o dia. Foi um processo. E como todo processo, exigiu paciência e, sobretudo, firmeza da parte dela. Certa vez, o caçula apareceu sem avisar, pedindo dinheiro emprestado. Antes ela teria corrido até o quarto, aberto a caixinha de lata, onde guardava suas economias, e dado tudo o que tinha, ainda que faltasse depois para as próprias contas. Mas dessa vez respirou fundo e respondeu com serenidade. Meu filho, eu não vou poder te ajudar assim, mas posso sentar com você e pensar num jeito de organizar suas despesas. Ele ficou desconcertado. Nunca ouvira a mãe negar nada. Foi embora chateado, até meio irritado. Mas aquela negativa amorosa, que não vinha com bronca nem julgamento, começou a trabalhar no coração dele. Porque, pela primeira vez, percebeu que a mãe também tinha limites. E isso o obrigava a amadurecer. Chico Xavier dizia que a verdadeira caridade começa em casa, dentro de nós, quando aprendemos a não nos violentar em nome do amor. Foi exatamente isso que Dona Celeste começou a praticar. Ao invés de viver na expectativa da visita, da ligação, do agradecimento,
ela decidiu viver. E essa vida nova, simples, mas plena, foi o que despertou nos filhos um novo olhar. No Natal de 1995, por exemplo, algo inesperado aconteceu. Depois de anos sem reunir todos ao redor da mesa, ela foi surpreendida. A filha apareceu com o marido e os netinhos, trazendo presentes. O mais velho chegou de surpresa, vindo de São Paulo, carregando um panetone enorme. E até o caçula, com jeito acanhado, trouxe uma garrafa de vinho barato e um abraço longo. Naquela noite, enquanto servia a macarronada e observava os risos se espalhando pela sala, Dona Celeste sentiu que havia reencontrado algo mais precioso do que qualquer ajuda financeira ou telefonema. O vínculo, não porque implorou por ele, mas porque aprendeu a sustentar sua própria dignidade. No fundo, o que ela havia descoberto era algo que Chico Xavier sempre reforçava. Respeito é a base do amor. Sem respeito, o amor adoece. Com respeito, o amor floresce. E foi assim que, aos poucos, a solidão começou a ceder espaço para a presença verdadeira dos filhos. Não que eles estivessem ali todos os dias, mas agora, quando estavam, havia verdade, havia vontade. Mas havia ainda uma lição maior, que Dona Celeste só perceberia mais tarde, e que mudaria para sempre a forma como se via diante da vida. Alguns meses depois daquele Natal inesquecível, Dona Celeste passou por uma experiência que mexeu fundo em seu coração. Ela havia sido convidada pelas amigas do grupo de bordado para participar de uma visita ao asilo da cidade. Lá, senhoras e senhores aguardavam a visita de familiares que raramente apareciam. Quando ela entrou naquele lugar, o que viu foi um espelho de tudo aquilo que mais temia. Corredores silenciosos, olhares perdidos, pessoas segurando fotografias amareladas, esperando um telefonema que nunca vinha. Uma das idosas, Dona Rita, segurava uma boneca de pano como se fosse uma filha, e repetia com os olhos marejados: "Hoje eles vêm, tenho certeza que vêm." Mas o dia terminou e ninguém apareceu. Ao voltar para casa, Dona Celeste chorou como há muito não chorava, mas não de desespero, e sim de consciência. Percebeu que a solidão não nasce apenas da ingratidão dos outros, mas também do esquecimento de nós mesmos. Muitas daquelas pessoas haviam dado tudo aos filhos, mas nunca aprenderam a se amar, nunca cultivaram amizades, nunca alimentaram sua própria vida interior. E agora viviam presas ao vazio. Naquela noite, olhando para o céu estrelado, lembrou-se de mais uma frase de Chico Xavier: "Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim." Essas palavras se tornaram seu guia. Ela decidiu que não esperaria mais apenas pela presença dos filhos para sentir-se viva. Passou a investir em sua saúde, cuidando da alimentação, caminhando todos os dias, comprando roupas novas mesmo que simples, e até voltou a cantarolar enquanto costurava. Pequenos gestos que resgatavam sua alegria. E quanto mais fazia isso, mais percebia que a presença dos filhos não era um favor que lhe davam, mas um fruto natural do vínculo renovado. Eles vinham porque sentiam a energia diferente. Não encontravam mais uma mãe apagada, dependente, mas uma mulher que os acolhia sem se anular. O mais velho, em uma de suas visitas, confessou: "Mãe, eu sempre achei que a senhora ia estar sozinha e triste, mas quando venho, vejo que a senhora está bem, e isso me dá vontade de estar aqui." Essas palavras a marcaram profundamente. Era como se, finalmente, tivesse compreendido o segredo que buscou por toda a vida. Os filhos não se aproximam da fraqueza que exige, mas da força que inspira. E foi justamente essa nova postura que a preparou para um momento ainda mais desafiador, quando uma notícia inesperada abalou toda a família. O ano era 1997, quando a notícia chegou. O caçula, sempre o mais inquieto, havia perdido o emprego em Belo Horizonte. Endividado, ele voltou para a cidadezinha, carregando nos ombros não apenas malas, mas uma tristeza que não conseguia esconder. Dona Celeste, ao vê-lo entrar pela porta, reconheceu aquele olhar de derrota. Quantas vezes, em anos passados, ela teria se apressado a resolver tudo por ele, a entregar suas próprias economias, a abrir mão de si para aliviar a dor do filho, mas agora era diferente. Com carinho, o recebeu com um prato de arroz, feijão e frango ensopado. Sentaram-se à mesa, e entre uma garfada e outra, ela falou com calma: "Meu filho, você sempre terá minha casa, meu prato de comida e meu abraço, mas sua vida é sua.
Não vou mais me sacrificar por você como antes. Posso te ajudar a se organizar, posso te ouvir, mas você vai precisar encontrar seu próprio caminho. Ele abaixou a cabeça revoltado no início, mas depois, com o passar dos dias, percebeu que a mãe não o rejeitava, apenas não permitia mais que ele dependesse dela de forma doentia. Foi nesse período que Dona Celeste viu com os próprios olhos um ensinamento de Chico Xavier se concretizar. Amar não é prender, é oferecer asas para que o outro aprenda a voar. O caçula, a contragosto, começou a procurar trabalho. Primeiro em pequenos serviços, depois em algo mais estável. E a cada conquista, voltava para casa não para sugar da mãe, mas para compartilhar com ela sua alegria. Os irmãos, vendo a mudança dele e a postura firme de Dona Celeste, também passaram a se aproximar mais. Aquela família, que parecia estar se esfarelando, reencontrava pouco a pouco o eixo que os unia. Não a dependência, mas o respeito. Numa noite de domingo, enquanto todos estavam reunidos na varanda tomando café com broa de milho, a filha comentou: "Mãe, eu sempre admirei o quanto a senhora se sacrificava por nós, mas hoje eu admiro ainda mais porque a senhora aprendeu a se amar." Essas palavras encheram os olhos de Dona Celeste de lágrimas. Pela primeira vez, não era apenas vista como mãe, mas como mulher, como pessoa inteira. E foi nesse reconhecimento silencioso que ela entendeu: quando a gente aprende a se respeitar, ensina sem esforço que merece respeito. Mas a vida ainda guardava para ela um teste decisivo, capaz de provar se todo esse aprendizado tinha realmente criado raízes profundas. O teste veio de maneira inesperada, em uma tarde chuvosa de julho. Dona Celeste começou a sentir fortes dores no peito. As amigas do grupo de bordado insistiram para que fosse ao médico, e o diagnóstico trouxe apreensão. Precisava passar por exames mais detalhados, pois havia risco de problema cardíaco. Ela, que sempre cuidara dos outros, agora precisava ser cuidada. A notícia correu rápido entre os filhos. O mais velho quis levar a mãe para São Paulo, argumentando que lá teria médicos melhores. A filha sugeriu que fosse para Belo Horizonte, para ficar mais perto dela. O caçula, emocionado, declarou que largaria tudo para ficar ao lado da mãe. Dona Celeste sorriu diante daquela disputa carinhosa. Pela primeira vez, percebeu que não estava sozinha, que aquele amor silencioso, que parecia perdido, ainda existia. Apenas precisava ser despertado. Os dias de exames foram de muita reflexão. Ela se lembrava constantemente das palavras de Chico Xavier. Não há coração que resista ao poder do amor, mas é preciso que o amor venha acompanhado do respeito. Elsteria, de fato, foi o respeito que a salvou da solidão. Não eram mais filhos que vinham apenas pedir, exigir ou reclamar. Eram filhos que se preocupavam, que ligavam todos os dias, que organizavam suas rotinas para estar presentes. Após alguns sustos e repouso, os médicos confirmaram que não era algo grave, mas que ela precisava cuidar melhor da saúde. A recomendação era simples: boa alimentação, caminhadas diárias e evitar preocupações excessivas. Naquele momento, Dona Celeste sentiu que a vida lhe dava uma nova chance. Ela não estava mais à mercê da carência, não precisava mais mendigar companhia. Seus filhos a amavam, e agora sabiam demonstrar isso. Numa noite tranquila, reunida com todos em casa, ela fez uma oração em silêncio, agradecendo a Deus e lembrando-se de Chico Xavier. O coração dela estava leve, mas antes de dormir, pensou consigo mesma: ainda há algo a fazer. Preciso deixar uma semente para que meus filhos não repitam os erros que eu mesma cometi. E essa semente seria plantada de uma forma que mudaria para sempre o destino daquela família. A semente foi plantada numa tarde simples, durante um café na varanda. O cheiro do bolo de fubá recém-saído do forno preenchia o ar, e os 3 filhos estavam presentes, cada um com suas preocupações e pressas. Dona Celeste, com serenidade, pediu que se sentassem e escutassem por alguns minutos. "Meus filhos", começou ela, olhando nos olhos de cada um, "eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. Eu entreguei tudo de mim, mas me esqueci de cuidar da minha própria vida, e quando vocês começaram a se afastar, eu achei que estava sendo abandonada. Hoje eu entendo. Eu mesma me deixei invisível porque nunca mostrei a vocês como é importante respeitar também a mim." Houve silêncio. A filha tentou interromper, mas Celeste levantou a mão pedindo calma.
Quero que vocês aprendam algo que Chico Xavier sempre dizia: amar é servir, mas também é se preservar. Não adianta dar tudo e depois se sentir vazio. Eu me reencontrei quando percebi isso, e é esse exemplo que quero deixar para vocês. Cuidem dos outros, sim, mas nunca se esqueçam de cuidar de vocês mesmos. Os filhos ouviram em silêncio, tocados pela firmeza e pela ternura daquelas palavras. Foi como se, pela primeira vez, enxergassem a mãe não apenas como quem lhes dava sustento e amor, mas como uma mulher com sentimentos, necessidades e sonhos próprios. Naquele instante, o caçula, emocionado, falou com a voz embargada: Mãe, eu nunca pensei que a senhora tivesse se sentido invisível. Me perdoe. Ela sorriu, segurando a mão dele. Já está perdoado, meu filho. O importante é que aprendemos juntos. A partir desse dia, a relação deles nunca mais foi a mesma. Não era apenas a obrigação de visitar a mãe, mas o desejo genuíno de estar com ela, de compartilhar momentos, de aprender com sua sabedoria. E Dona Celeste, com o coração tranquilo, sentia que finalmente tinha conseguido algo que nem todo sacrifício cego havia lhe trazido: o respeito. Mas ainda faltava um capítulo final, um gesto simples que mostraria, de forma definitiva, que sua jornada de transformação havia valido a pena. O desfecho aconteceu em um dia ensolarado de domingo, no ano de 1999. Dona Celeste completava 70 anos. Ela não esperava festa nem presentes. Depois de tudo que havia aprendido, bastava-lhe estar em paz consigo mesma. Mas, logo pela manhã, foi surpreendida pelo barulho de vozes na rua. Quando abriu a janela, viu os 3 filhos chegando juntos, acompanhados dos netos, carregando sacolas, flores e sorrisos. Feliz aniversário, mãe! Gritaram em coro. Naquele instante, ela sentiu que algo diferente havia se consolidado. Não era apenas uma visita de compromisso, mas um gesto de amor verdadeiro. Prepararam um almoço, organizaram a mesa no quintal, penduraram até balões coloridos improvisados pelas crianças, e durante o almoço, o mais velho se levantou e, em nome dos irmãos, disse: Mãe, nós queremos agradecer. A senhora não nos ensinou apenas a viver, mas também nos mostrou, com seu exemplo, que ninguém deve se esquecer de si mesmo. Nós não vamos permitir que a senhora envelheça sozinha. Essas palavras entraram fundo no coração de Dona Celeste. Ela não segurou as lágrimas. Naquele momento, teve a certeza de que todo o esforço de resgatar sua dignidade havia dado frutos. Chico Xavier dizia: ninguém envelhece quando mantém viva a esperança no coração. E foi essa esperança, cultivada em silêncio, que manteve Dona Celeste de pé, firme, até que a vida lhe devolvesse em forma de respeito aquilo que um dia parecia perdido. O bolo de aniversário foi cortado. As crianças corriam pelo quintal, e o som de gargalhadas enchia a casa. Dona Celeste olhou para o céu azul, respirou fundo e agradeceu. Ela sabia, no fundo da alma, que não morreria sozinha, porque havia conseguido transformar a dor em lição, e a lição em amor. E assim, a vida lhe provava uma verdade simples, mas eterna. Quando aprendemos a nos respeitar, ensinamos os outros a nos amar de forma mais profunda. E nenhum filho deixa para trás uma mãe que se fez inteira.